com desapropriações, tem sido essa gestão do shipper, porque uma série de empresas estatais, antigamente era ínfima, as ofertas eram ínfimas, assim, inadmissíveis, entendeu? E a desapropriação é uma área que exige muita responsabilidade, porque a pessoa é obrigada a vender sem estar afim, porque o Estado pode desapropriar para fins específicos. Ela recebe até 80% do valor determinado pelo perito, desde que homologado pelo juiz. Se o juiz der emissão de posse, o cara não vai receber nunca. Na realidade, quando termina uma ação de desapropriação, para quem não atuou na área, você tem a terceira geração normalmente levanta o valor, que é um valor totalmente depreciado, só 80% que é um perito, aí vem um perito que resolve fazer o valor mínimo de mercado, e, enfim, tem uma outra norma aí que começou a ser discutida, que é muito interessante, que na realidade não é para se falar de norma, mas que ela também diz respeito à perícia, que tem uma discussão sobre o valor de mercado e o melhor valor, o Saboy, me ajuda aí, o valor, o melhor valor de mercado e o valor de mercado mesmo, não. Como é que a gente conclui? Valor, porque é o valor seguinte, foi vendido na Barra, tá, um imóvel por um valor X, era 3X, o valor de mercado dele era X. O dono, havia o interesse do Barra Shopping em expansão. O dono falou, quer comprar 3 vezes o valor de mercado. Não quer comprar? Adeus. O cara pagou. Hoje, por exemplo, a gente tem aquele prédio ali da Fundação Getúlio Vargas, aquela nova torre, a Odebrecht alugou. Semana passada, segundo eu tenho conhecimento, a R$220 o metro quadrado. Entendeu? Ela alugou 5 pavimentos. Então, por que ela alugou isso? Porque ela quer fazer as obras e isso aí não tem conhecimento, tá? É a minha expectativa. É o que eu acho. Porque não tem imóvel disponível para alugar 5 andares no Rio, em bom estado de conservação, de prédios inteligentes, com aquela localização. Ela está a fim de investir nesse mercado maciçamente, seja de Porto Maravilha e as diversas outras obras. O Rio realmente virou polo de desenvolvimento, a valorização do Rio é extremamente... Já fui para a área de avaliação de novo. Enfim, você tem uma série de perícias na área que dizem que são relativas a dano moral. O número de perícias de aluguéis diminuiu muito com a lei da denúncia vazia, aquela de 91, que com um contrato de 30 meses, antigamente você tinha com a inflação, você alugava um imóvel, o primeiro pagamento do aluguel já estava depreciado sensivelmente em relação ao valor de mercado. Hoje, os imóveis comerciais, quando não conseguem compor, você tem alguma, mas o número não chega a 10%, né? A 10% que existia 20 anos atrás. Então, e essa perícia na área ambiental, ela é muito abarcante, porque ela envolve plataformas de petróleo, ela envolve edifícios residenciais, quer dizer, então é uma área que vale investir em termos de conhecimento. As perícias, os tribunais de conciliação e arbitragem, também eles têm um nicho, um nicho novo que se abre, que é aberto para as nossas profissões. A gente pretende aqui, já está em negociação para o Clube de Engenharia, informalmente ainda, mas o Clube de Engenharia vai começar a realizar cursos de especialização nessa área, porque a gente tem um número de árbitros muito pequeno. Tá? Essa nova lei, que está ainda em tramitação, é extremamente interessante, e no futuro é uma proposta meio que parece lunática, mas é passível
de aprovação, não dá nem tempo para ser na gestão atual do clube, mas numa futura, que seria a criação da Câmara de Arbitragem do Clube de Engenharia. Tá? Para isso, há necessidade de formação de árbitros. Então, a gente tem essa ideia. O Ricardo Salomão veio aqui, fez a palestra. Quer dizer, o problema é que a gente está fazendo tudo correndo, não tem muita divulgação, porque a gente está com um tempo escasso. E essas normas que estão sendo, é o valor mais provável, não é isso? É o valor mais provável e o valor de mercado. Essa é a norma que está começando a ser discutida em São Paulo, não é isso, Saboia? Então, peraí, dá o microfone, por favor, para o nosso grande mestre. Está aqui comigo, eu queria dar uma palavrinha depois. Deixa ele falar antes, deixa, por favor. Terminar. Antes. Desculpa. Eu já terminei, senão eu fico falando até amanhã. Bom, meu nome é João Eduardo França, sou engenheiro civil, bacharel em Direito, e coloco o Júlio César, parabéns a ele pela colocação do engenheiro se não está numa situação privilegiada no Brasil, de modo geral. Mas isso é muito fácil explicar. Depois de 1988, nova Constituição, a engenharia foi postergada a um segundo plano, e a OAB entrou em primeiro plano quando está na própria Constituição. A OAB agora é uma vedete no Brasil, para o próprio movimento constitucional brasileiro, da Constituição. Ela se colocou dentro da Constituição e era uma vedete agora lá dentro. A verdade é essa. E o engenheiro foi alijado do processo todo. Isso é muito fácil de entender. Com relação ao engenheiro Milton, faço uma segunda colocação também, que norma não é lei, não tem força de lei. É simplesmente um segmento para que seja bem observado nas obras como padronização. Futuramente, acredito eu, que as construtoras terão uma força, terão uma resistência agora em aceitar essas normas, porque irão encarecer muito grande o custo da construção civil. A Constituição obriga a lei e não a norma. A norma não é uma lei orgânica e municipal, não é. Nem muito menos de uma lei complementar. Com relação ao nosso concreto, que estão aí, pessoal da Concremate e outras mais, eu fiquei muito surpreso com a palestra que teve aqui no clube com relação ao concreto. Mas a verdade é que os velhos engenheiros sabem que Copacabana e Ipanema foram construídos com carrinho de mão, o concreto era rodado embaixo em betoneira, subia densado, o pessoal mexia na pala em cima, simplesmente vibrava ele com agulha. O engenheiro era necessário, o engenheiro acompanhar a colocação do concreto, era uma questão de ponto de honra para o engenheiro. Hoje em dia ele nem aparece na obra, a verdade é essa. O engenheiro tinha que comparecer ao canteiro de obra e acompanhar a concretagem que se dava continuamente dia e noite. Hoje em dia o negócio é ficar com um caminhão, não sabe quanto de cimento se coloca ali dentro. A verdade é essa. É um caso, meu ponto de vista, mais sério que se parece. Deve se ter, inclusive, até questionado de uma maneira mais séria. Bom, e com relação ao doutor Schipper, dou os parabéns a ele também aí pela sua colocação ao conhecimento. Eu queria que ele realmente expusesse, como eu sou antes Cabedal, como é que era feito o concreto antigamente no Rio de Janeiro, há 35, 40 anos atrás. E o que cai hoje em dia? Cai prédio novo, prédio antigo, tudo firme aí, pô. E era um Sigma R aí, pô, 250, um PMA 25, muito baixo, por sinal, porque seria muita economia nas obras, por sinal, naquele tempo. Hoje em dia se faz com alto MPA, e, no entanto, os prédios estão aí na situação, a questão de qualidade. Aí que vem a norma, a preocupação da norma, que não é uma imposição de lei, mas um bom senso de adequar, de se adotar essas normas para se evitar futuros erros de grande monta, colocando em geral uma situação criminal e civil, incriminado criminal e civilmente. Então, muito obrigado pela palestra, estou de parabéns, senhores, aí, esse congresso, principalmente, essa colocação aqui. Só acrescentando o seguinte, a defesa do consumidor, ela respeita as normas, todas as normas. Então, toda vez que você entrar na defesa do consumidor, ela vai
citar qual foi a norma que citou, que seguiu. Então, não é uma lei, mas é o que se defende na justiça, entendido? Mas é uma parte de um lado. Eu aceito a defesa do consumidor, está aí uma lei que vem, inclusive, incrementar a Constituição Civil pela confiança que o consumidor comum se vê na posição de consumo, mas aí é uma questão mais jurídica, do ponto de vista do advogado que está. O juiz, evidentemente, tende sempre a adotar a norma como uma posição de retidão, mas não tem a força de lei que tem que ter. A verdade é que a Constituição fala, ninguém pode desconstituir a lei, não pode abolir a lei. Mas não é uma lei, na verdade, é uma norma de bom senso, meu ponto de vista, mais do que isso. Bom, a Yara saiu um minuto, me pediu para assumir aqui, então vamos ouvir o colega que também tem uma pergunta. Boa tarde, João Paiva, sou engenheiro civil, com boa experiência também. Eu não entendi a colocação do colega em referência ao lançamento do concreto e o que tem a perícia a ver. Eu acho que o concreto, quando ele vai para a obra, a responsabilidade primeiro da construtora, que vai controlar o concreto, seu slamp e tudo que mais teria lá, né? E a esse deveria caber quem? A fiscalização, no máximo, da prefeitura ou do CREA, que nunca aconteceu, né? Acho que não acontece. Acho que a responsabilidade, a idoneidade é da própria construtora, da betoneira, da concreteira, que lança lá e que bombeia, hoje bombeado, né? Só isso. Agora, quanto à perícia, eu perguntaria, eu acho que a perícia, para mim, seria para praticamente quando acontece um dano qualquer, um acidente, numa obra, num prédio já feito, numa coisa já feita, é que é lançado a perícia. Minha dúvida é esta. Quando se cria uma perícia judicial ou extrajudicial, acho que ela está dizendo, eu acho que ela é função de qualquer problema que tenha acontecido para ser gerada uma perícia, não é isso? Minha dúvida é essa, eu gostaria de saber como é que essas pessoas são localizadas, por exemplo, o apoio que o engenheiro pode dar, como é que ele é solicitado, como ele é buscado, que essa pessoa já existe dentro da engrenagem normal da justiça. Bom, se eu entendi bem a pergunta, você está perguntando como ocorre a perícia, por que ocorre a perícia? Por que ocorre essa perícia? É isso? Isso aí, isso mesmo. Olha, que gera a perícia? A sua pergunta é sobre perícia judicial. Isso, por favor. Perfeito. Toda vez que numa ação judicial existe uma matéria que não é do domínio do direito, o juiz determina a produção da prova pericial. Perfeito. Então, no caso da engenharia, no caso de um problema de engenharia, ele nomeia alguém da área, um engenheiro, um arquiteto, que é o seu perito do juízo, e dá às partes o direito de indicarem, se quiserem, seus assistentes técnicos, são os peritos, os que vão acompanhar o perito do juízo e fazer junto com ele a ação. É assim que nasce uma perícia. A minha pergunta é como é que é buscado ou procurado este engenheiro ou essa para... Bom, o perito do juízo é nomeado pelo juiz, é uma pessoa da confiança dele. Isso. E os assistentes técnicos são indicados pelas partes. Isso. Ou sugerido pelo advogado, ou alguém indicado pela parte, enfim, é alguém indicado pela parte. Não existe um órgão, um local onde você vai buscar um perito. É que eu já participei de duas, mas foi mais ou menos nesse sentido. Eu fui buscado pelo dono do interessado, do perito, exatamente, que me levou para ela e que... É isso. É isso aí mesmo. Obrigado. Sim. Nada. Júlio César. Ajudando a esclarecer a pergunta que foi formulada ao Dr. Milton, a questão da perícia, nós profissionais atuarmos, nem sempre é só quando o fato já decorrido. Existe o caso também preventivo, tá? A suposição que vai acontecer alguma coisa. Então, existe a possibilidade de se ajuizar, se ajuizar uma ação cautelar, no sentido que pode acontecer, o que nós precisamos fazer antecedendo a questão, e nós somos
não só nomeados com o período do juízo ou indicados como assistentes técnicos. Aí vem a produção antecipada de provas. É uma forma também judicial de se ter um documento jurídico com validade para pretensa ajuizamento de uma ação, se necessário. Me faço entender? Então, a questão de como nós profissionais podemos ou nos fazemos existir, por exemplo, o Tribunal de Justiça tem a DIPEG, um setor especializado que os colegas, nós engenheiros, podemos nos inscrever e, para os casos que ocorre a justiça gratuita. Então, tem tido uma grande solicitação junto ao judiciário. Então, se dirige ao DIPEG, o juiz chega, olha, não tem como nomear o perito, porque precisa ser remunerado. Então, dirige ao DIPEG, para o DIPEG, esse órgão, esse setor do tribunal, indicar uma série de profissionais e o juiz ali nomeia um daqueles e tal. E ali recebe uma ajuda de custos. É uma forma de dar início e de trocar experiência. Também isso ocorre. Entende? Muito bem, vamos ouvir agora lá a pergunta do Bruno de Bonis. Engenheiro civil. Uma pergunta, uma colaboração. Eu tenho trabalhado já há algum tempo, né, na área de controle de qualidade, e a última norma, foi bom que a presidente chegou da mesa, a última norma referente às concreteiras para fornecimento de concreto desobriga o fornecedor a dizer tipo e classe dos cimentos. Os concretos são fornecidos hoje pela resistência característica do projetista. O que acontece com isso? Você não tem nenhuma condição de acompanhar a evolução do crescimento concreto. Todos sabemos que a resistência é fixada em 28 dias, para poder fazer uma prévia avaliação de se vai chegar aquele valor em 28 dias. Não sabemos se o cimento é tipo 1, 2, 3, 4 ou 5, se é 25, 32 ou 40. As concreteiras estão desobrigadas a fornecer esse dado na nota fiscal. Temos tido problemas com isso, porque entra uma briga depois, porque chega a 28 dias não dá resistência, e elas vão ganhando tempo. Todos sabemos que o cimento ao longo do tempo cresce, e lá para as tantas, quando vão resolver, o concreto já atingiu a resistência que deveria ter atingido aos 28 dias. Nós temos problemas sérios com essas normas de fornecimento de concreto. Para mim é até bom, porque eu sou chamado para participar disso e ganhar um dinheirinho, mas é um absurdo. Eu queria só acrescentar uma coisa, é o seguinte, quando faz-se o teste que você está citando, há 28 dias, que é resistência à compressão,